Índios tomam a sede da FUNAI em Paranaguá e do PT de Curitiba. Presidente Dilma Rousseff e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estarão essa semana em Curitiba para participar da comemoração do PT, o Partido dos Trabalhadores. Diretórios municipais do PMDB são dissolvidos em todo o Paraná. Curitiba foi um deles. Está no ar o Week News deste domingo, 9 de junho de 2013. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Índios invadiram a sede da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, em Paranaguá. Eles reclamavam da entrega de alimentos vencidos nas aldeias do litoral do estado e da demora em enviar as cestas básicas. A sede do Partido dos Trabalhadores, em Curitiba, também foi tomada. Desta vez, a manifestação era por conta de uma ordem assinada pela ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e que pedia a revisão da distribuição de terras indígenas em todo o Brasil. 30 índios caigangues invadiram a sede do partido perto das 8 horas da manhã, antes da chegada dos funcionários. Eles protestam contra a suspensão de 11 portarias declaratórias de terras indígenas no estado, assinada pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Num evento com ruralistas, com o agronegócio, num evento que ela teve, que ela participou, ela suspendeu essas portarias. Então ela favoreceu um conflito entre nós. Como foi no Mato Grosso do Sul, que no Mato Grosso do Sul foi suspensa a portaria declaratória lá, o juiz mandou retirar os indígenas de dentro, e os indígenas reagiram e acabou morrendo o indígena no Mato Grosso do Sul. E nós aqui no estado do Paraná estamos na mesma situação. O grupo representa cerca de 3.000 índios que estão acampados em terras nas regiões norte, sudoeste e oeste do Paraná. Há mais de 10 anos, eles aguardam a demarcação dos terrenos. Eles vivem em acampamentos em lona. 70% da população que está nesses acampamentos é formada por crianças de 0 a 14 anos, 70%. Então, pense numa população que um país que quer ser a 5ª potência mundial, ainda discriminando os povos indígenas, e ainda a criança não tem uma sala de aula, não tem um posto de saúde para ter um atendimento médico. Os indígenas reivindicam uma audiência pública com a ministra. Caso contrário, novos protestos já estão programados. Nós não queremos falar com o assessor não resolve, o que resolve é eles, os grandes, eles conversam com o grande, então a gente quer, nós também somos grandes, nós também somos líderes de uma comunidade, então a gente tem o mesmo tamanho que nem eles, então a gente tem que, eles têm que entender que eles têm que nos receber. Um balanço divulgado pelo PROCON aponta que dos 192 mil consumidores atendidos em 2012, 6.500 reclamaram da telefonia fixa no Paraná e outros 6.100 da qualidade dos serviços da telefonia móvel. O grande número de reclamações sobre a prestação destes serviços fez com que os deputados estaduais criassem uma CPI para investigar as operadoras propondo soluções. Mas as operadoras de TV a cabo também estão na lista de reclamações do PROCON. Dados mostram que os serviços de internet rápida e as TVs por assinatura são responsáveis por 6.000 reclamações, 11% a mais do que no ano anterior. Para evitar os constantes problemas também com as empresas de telecomunicações, um projeto de lei já foi apresentado na Assembleia Legislativa. A intenção é melhorar este tipo de atendimento. A cada 100 mil habitantes, as operadoras de TV por assinatura deverão ter uma central de atendimento ao público. O projeto do deputado Gilberto Ribeiro passou em primeira discussão. Se fazer um levantamento junto ao PROCON Paraná, são mais de 5 mil pessoas reclamando, falando das suas dificuldades. Tendo um problema com TV por assinatura, você tem que recorrer ao telefone, liga para São Paulo, fica 30, 40, 50 minutos sem uma resposta em definitivo. Muitas pessoas, inclusive, são colocadas no SPC Serasa, mesmo tendo efetuado o pagamento de fatura. Quer dizer, esse projeto visa a corrigir essa infinidade de equívocos, de erros, e que o povo do Paraná seja respeitado em definitivo. O Paraná é o 5º estado em ligações de TVs a cabo. São 780 mil assinaturas, segundo a Anatel. A maioria das centrais está em São Paulo, o que dificulta o atendimento para a população de outros estados. O deputado acha que essas empresas estão ganhando muito dinheiro sem empregar ninguém
e não atendem às reclamações da população do Paraná. Se você liga numa central call center lá em São Paulo, muitas vezes você é atendida ou atendido por uma pessoa lá do Nordeste, nem sabe onde que fica Curitiba, nem sabe o seu endereço, onde você mora. Nada melhor do que você tete a tete, ou seja, frente a frente com um funcionário de qualquer tipo de empresa, você estar amparado, documentado, para amanhã ou depois você ter como recorrer tendo documentos em mãos. Curitiba vai sediar esta semana o seminário Decênio que Mudou o Brasil, com a presença da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento é uma comemoração aos 10 anos de governo popular e democrático no Brasil e será realizado no Expotrade de Pinhais, a partir das 6h30 da tarde do dia 13, quinta-feira. A expectativa é a de que 1.500 pessoas participem do encontro. Daqui a pouco, o PMDB do Paraná dissolve diretórios em 78 municípios do estado. Os 78 diretórios municipais do PMDB foram dissolvidos. Eles não atingiram 10% dos votos nas últimas eleições internas e, com isso, sofreram intervenções do comando estadual. A decisão teve como consequência direta uma aproximação ainda maior do partido com o governador Beto Richa, do PSDB. A lista dos diretórios sob intervenção foi encabeçada por Curitiba. O PMDB da capital está nas mãos do deputado Stephanie Júnior. O que eu vou fazer é mudar a orientação do partido aqui em Curitiba. O partido aqui hoje tinha um ditador, alguns pelegos e que não dava espaço para ninguém. Ninguém tinha voz, ninguém tinha vez, você não conseguia se filiar no partido. O que eu quero fazer é trazer novos filiados, buscar novas lideranças, ter todos os movimentos, o movimento negro, o movimento jovem, o movimento da mulher, que hoje não existe no partido nada. O PMDB é o maior partido do Paraná e também aqui da Assembleia, com 13 deputados. A intervenção nos 72 diretórios municipais, por não terem atingido a meta de 10% dos votos nas últimas eleições, está dividindo os PMDBistas. O deputado Anibele Neto acha que a intervenção foi de uma forma arbitrária e vai dividir o partido. Intervenção não é assim que se faz. As convenções, elas estão se aproximando. No mês de junho ou julho serão realizadas as convenções na grande maioria dos municípios do nosso PMDB. Então vamos para a urna, vamos debater, vamos dizer o que precisa melhorar, vamos de repente retomar as zonais, que eu acho que é uma lacuna muito grande que deixou do nosso PMDB, mas na urna, no voto. Não truculentamente, não de cima para baixo, não fazendo intervenção. É isso que eu defendo. O senador Roberto Requião reagiu nas redes sociais. Argumentou que as decisões tomadas podem levar o partido ao começo do fim no estado. 10 prefeitos foram condenados por improbidade administrativa no sudoeste do Paraná. Eles participavam do consórcio intermunicipal de saúde. Como não prestaram contas de administrações anteriores, eles foram denunciados e podem perder os direitos políticos. Restaurantes dos 7 municípios do litoral do Paraná participam do 3º Festival Gastronômico. Pratos da culinária caiçara estão com descontos especiais. O movimento de turistas no litoral do Paraná nos meses mais frios do ano chega a ser 40% menor. Para reverter esse cenário, os empresários locais decidiram criar o Festival Gastronômico. O coordenador do evento explica que a ideia surgiu há 3 anos, depois da enchente que destruiu parte da região. Após a tragédia de março de 2011, que criou uma grande destruição de patrimônio e as pessoas perderam tudo, houve a ideia para resgatar a autoestima de toda essa região, nasceu o Festival Sabores do Litoral, que visa incrementar o turismo aqui no litoral paranaense nos períodos de baixa temporada.
Além das comidas típicas, como o barreado, o menu de cada um dos 31 restaurantes participantes contém uma receita elaborada especialmente para o festival. As delícias custam 20% menos durante o evento. Nesse restaurante, que fica em Morretes, o prato principal é o apetitoso salmão ao molho de maracujá. O turista que vier aqui não vai se arrepender, vai ser muito bem servido, vai ter vários pratos que já são da nossa região, incrementando novos pratos. Então, todos os chefes aí empolgados, vendo qual é a reação do nosso turista com relação aos pratos que estão sendo servidos. O festival vai até o dia 30 de junho. A expectativa dos organizadores é de que até lá, pelo menos 5.000 pessoas desfrutem dos sabores do litoral paranaense. E nós temos toda essa estrutura gastronômica disponível e principalmente durante a semana, que às vezes os turistas não têm conhecimento desse festival, acaba incrementando, né, esse turista durante a semana. A programação tem atraído visitantes de várias partes do país. Famílias inteiras querem conhecer o tempero da culinária caiçara. Viemos de Foz e passamos em Curitiba, agora estamos aqui, né, para prestigiar o evento. Legal mesmo. É bem legal, uma boa ideia. A gente é lá de Curitiba e fazia muito tempo que a gente não vinha para cá. Então é uma boa alternativa para um fim de semana. O festival gastronômico vai até o final de junho. O vice-prefeito de Douradina, no noroeste do Paraná, Carlos Torisco, de 48 anos, morreu num acidente de trânsito. No acidente morreram também a mulher dele e 2 filhos do casal. As causas ainda estão sendo investigadas. O que você faz com as lâmpadas que queimam em sua casa? Muitos imaginam que podem simplesmente jogar no lixo convencional, mas a prática é inadequada. Em Curitiba, a prefeitura mantém um programa de coleta específica. Até mesmo as crianças nas escolas estão sendo orientadas a dar destino certo para esse tipo de material. As crianças não tiram os olhos da explicação. Essa galerinha quer saber como ajudar a cuidar do meio ambiente. Na palestra, oferecida por um projeto que atua nas escolas municipais de Curitiba, os pequenos aprendem como descartar as lâmpadas. A turma, que tem de 8 a 10 anos de idade, compreende que o material não é lixo comum e não pode ser jogado em qualquer lugar. O objetivo do projeto é educar as crianças ambientalmente a fazer o descarte correto das lâmpadas. Então, a gente ensina e explica um pouquinho para eles a respeito de sustentabilidade e de consciência ambiental. Os alunos assimilam a lição rapidinho. Apesar da pouca idade, eles demonstram que já têm consciência ecológica. Aprender sobre as lâmpadas, sobre o meio ambiente, mais um pouco. Eu aprendi quando quando quebrar aquela lâmpada é para juntar e colocar na caixa, sendo que um adulto faça isso. E tem que fazer isso, senão o que pode acontecer com o meio ambiente? Pode morrer. Quando você chegar em casa, você vai falar para os teus pais o que você aprendeu? Sim, claro, para nós cuidar da natureza, né? Os multiplicadores de conhecimento vão ajudar os adultos a agirem do jeito certo em uma situação bem corriqueira. Quando uma lâmpada queima, é comum surgir a dúvida de como fazer o descarte correto do resíduo. Independente do modelo, a lâmpada deve ser embrulhada em papel e plástico e, de preferência, ser colocada em uma caixa de papelão. Pouca gente sabe, mas a Prefeitura de Curitiba mantém um serviço de coleta específico desse tipo de material. Ela disponibiliza um caminhão nos terminais de ônibus. Então, no site da Prefeitura, ela consegue consultar o dia e qual o terminal que o caminhão vai estar disponível. Qual o risco de jogar as lâmpadas aí no lixo comum? A lâmpada fluorescente, principalmente, ela tem uma substância, ela é econômica, ela é viável com relação à sustentabilidade, mas ela tem um componente que é o mercúrio. Então, descartar ela no lixo comum é prejudicial porque o mercúrio ele pode ser impactante para o meio ambiente. A seguir, o governo do estado vai dar benefícios para quem acertar as contas com o extinto Banestado.
Boa notícia para os devedores do Banestado. O governo do estado vai dar descontos para o pagamento de dívidas. O desconto ofertado é de 50% para a quitação dos débitos. A soma dos valores que o estado teria a receber ultrapassa R$1,5 bilhão de reais. O governo quer recuperar as dívidas referentes a empréstimos concedidos pelo extinto Banestado antes do processo de privatização. É uma forma de estimular o pagamento e a renegociação dos débitos. O projeto unifica a legislação em vigor, criando regras e benefícios iguais para todos os devedores. O pagamento à vista terá 50% de desconto, a prazo até 45%. E as dívidas inferiores a R$45 mil serão anistiadas. O saldo atualizado é de R$1,588 bilhão de 1.243 devedores. 97% estão em cobrança judicial. Essa anistia ela já existia desde o governo Requião. Apenas se atualizou os valores e se está concedendo esse benefício de anistia com o valor corrigido do que era a época. A oposição votou favoravelmente pela constitucionalidade do projeto, mas vai apresentar emenda pedindo a divulgação dos nomes dos devedores. Nós queremos debater com o governo, primeiro, de quem são essas dívidas, quem são os devedores, né? Quem são esses devedores e quais são os valores dessas dívidas. Nós temos o valor global, mas quais são os valores dessas dívidas em média? Porque há algumas dívidas em que o valor é tão pequeno que sai mais caro a cobrança da dívida do que o valor de fato devido, até porque você tem a cobrança da dívida de um carro, por exemplo. Você não recupera o valor e não recupera o carro também, porque se você recuperar o carro, certamente não servirá para muita coisa. Então, acho que nesse momento é prudente que nós aguardemos, votemos na constitucionalidade e depois aguardemos, no segundo momento, fazemos emendas para podermos ter mais transparência no processo. Esse direito está assegurado ao cidadão, nós estaríamos invadindo na privacidade das pessoas e jamais poderíamos noticiar o nome do devedor, porque a legislação assegura esse direito de não podermos expor o nome das pessoas que devem para o Estado. Isso é impossível. Todo paranaense já teve que esperar mais de meia hora para ser atendido numa agência bancária. É verdade, mas no mês passado, 6 instituições bancárias do Paraná foram multadas por não cumprirem a lei que prevê espera máxima de 20 minutos na fila para atendimento. A multa para os bancos foi de R$672 mil. A situação é semelhante a todos os bancos. Chega início de mês e quem precisa pagar as contas tem que enfrentar filas. E a espera quase sempre é longa. Tem dia mês aí que tem mais de uma hora, meia hora. Eu já fiquei até uma hora na fila. Terrível, terrível. A gente não tem mais idade de ficar assim, né? E ainda ficar de pé, não tem lugar para sentar, nada, tem que ficar de pé na fila. Qual foi o dia que você teve que esperar mais? Uns 40 minutos. 40 minutos para mais. É comum enfrentar fila no banco? Bastante. Muito comum. Eu já esperei bastante tempo. Quanto tempo você já chegou a esperar? Já esperei uns 40 minutos. Você chegou a fazer alguma coisa depois? A gente pensa em fazer, mas com a correria do dia a dia, você já sai atrasada dali e você acaba não fazendo nada. Mas essa lei, tudo que eles impõem e falam que funciona, na prática não funciona. No Paraná, uma lei prevê um limite de espera de 20 minutos para os clientes nas filas dos bancos. Nas vésperas de feriados, o tempo é estendido para meia hora. A lei está no papel. Na prática, não existe nenhum órgão responsável pela fiscalização. A legislação prevê que o PROCON deve checar se as agências estão seguindo a regra. Porém, não existem fiscais suficientes para isso. Segundo a advogada Sila de Fátima, é o consumidor que deve fazer valer os seus direitos. Porque é o consumidor que vai efetivamente utilizar esse serviço bancário e ele que pode, com a documentação, né, que ficou a mais do que o tempo estipulado pela lei, vir até o PROCON e denunciar que aquela agência, que aquele fornecedor está desrespeitando a lei.
Nos últimos 10 meses, apenas 277 clientes insatisfeitos com a demora no atendimento denunciaram ao Procon. As reclamações foram formalizadas e fizeram com que 6 instituições financeiras de Curitiba fossem multadas em R$ 672 cada uma. O que o consumidor deve fazer se ele ficar mais tempo na fila do que o que prevê a lei? Quando o consumidor chegar à instituição financeira, o fornecedor é obrigado a entregar a senha. Nessa senha tem que ter o dia do atendimento e o horário em que o consumidor pegou essa senha. Aí, com o atendimento do consumidor, se no documento não ficar registrado o horário, o consumidor pede para que a gerência assine com o horário em que ele foi atendido. Com esses documentos, ele vem até o Procon e faz a denúncia, para fiscalização do Procon, e o consumidor pode procurar o Juizado Especial Cível para solicitar a indenização. A jornalista e ambientalista Tereza Urban acaba de lançar o livro 10 Fitas e um Tornado. O livro é um romance policial que reconta parte dos 50 anos do Brasil. Corrupção, amor, política, tráfico de drogas e violência fazem parte da obra. Então, nós temos figuras-chave, que são um militar oportunista, um empreendedor corrupto, um comunista desgarrado e um brasileiro solto no mundo, como quase todos nós somos, que navega sobre as transações dessas figuras, um pouco com indiferença, um pouco com habilidade extrema, até o momento de se tornar um verdadeiro protagonista. Um momento, como quase tudo nesse país, extremo, virou um tornado, que é um evento extremo, né? Claro que tudo isso envolvido num clima de suspense, mistério, quase um thriller, que eu espero leve o leitor até o tornado. O livro oferece a quem lê a oportunidade de pensar e repensar a nossa história, né? De até se localizar enquanto ou um espectador negligente, como Sussuarana foi, ou um desses personagens chaves a que eu me referi antes, né? Acho que a ideia é um lazer que permita pensar um pouco sobre quem fomos e quem somos. As temperaturas sobem um pouco esta semana no Paraná e o tempo fica bom na maior parte das regiões. Em Curitiba, a previsão é de sol com poucas nuvens e máxima de 21 graus. Em Paranaguá, máxima de 26 graus. Chove em Cascavel, 24 graus. Em Paranavaí, a máxima não passa de 26 graus. E está chegando ao fim o Wikinews de hoje. Domingo tem mais, a gente te espera aqui, às 2 horas da tarde. Uma boa semana para você e até lá. Boa tarde.